Sejam bem-vindos ao meu canal, pessoal! Meu nome é Thiago Vilaça e você está assistindo a mais um Dica Poderosa. No programa de hoje, a gente vai falar sobre gestão de academia. É claro que eu não sou maluco de falar de tudo que envolve a gestão de uma academia, mas por eu ter experiência nessa área, a ideia é a gente falar de alguns key drivers, indicadores, como você pode monitorar a performance dos seus professores e principalmente como é que essa performance se reflete na renovação de contratos, no resgate de clientes inativos e também na taxa de conversão da sua recepção. Então o que eu vou mostrar aqui são as ferramentas que eu utilizava para entender qual era a minha interferência na renovação de contratos dos meus clientes. Bom, vamos lá. Por onde eu comecei? Como eu precisava entender o que interferia dentro do meu negócio a renovação dos meus clientes, eu comecei a medir tudo. E comecei a medir a performance dos meus professores de musculação. Então essa aqui é a agenda dos meus professores de musculação no ano de 2013. Você vê que aqui tem o nome dos meus professores, o espaço para o cliente, o contato dele, caso ele falte, a gente liga para ele para entender o que está acontecendo, se o cara está chegando, ou para remarcar, caso ele viesse a faltar. E aqui, o tipo de agendamento que a gente queria fazer com esse cliente. Se era montagem de trabalho aeróbico, prescrição da força, prescrição do treinamento de flexibilidade, se era só uma revisão de carga. Enfim, a gente anotava aqui qual era o tipo de agendamento que a gente gostaria de fazer com que o nosso cliente frequentasse a academia. Com isso, a gente formatava a ideia de que o cliente precisava ter pelo menos 8 encontros no primeiro mês com cada professor. Então, se eu tenho o horário de trabalho do meu professor em sala de musculação e eu sei quantos clientes ele pode atender por horário de trabalho, eu sei quantos clientes esse professor pode atender em um mês. E é exatamente isso que fica contabilizado no relatório dia. Quantos agendamentos o meu professor tinha nesse dia, quantos de fato ele atendeu e que tipo de atendimento foi esse. Se foi renovação, se foi revisão de carga, se foi montagem de primeira série de musculação. Então eu tinha isso para toda a minha equipe de musculação. E como é que eu fazia esse tratamento desses dados? Aqui, os mesmos professores, a quantidade de agendamentos disponível para ele por dia, a quantidade de dias trabalhados no mês e a capacidade máxima por mês de atendimento desse professor. Quando eu tenho a capacidade máxima desse professor versus aquilo que ele praticou, eu consigo entender qual é a produtividade desse cara. Então vamos dar um exemplo aqui. O professor 1, ele tinha a capacidade máxima de 126 agendamentos. Ele praticou 72. Logo, o percentual de produtividade dele foi de 57,1%. O mais legal de tudo é que você sabendo a quantidade máxima de cada professor, você consegue entender a capacidade máxima de produção da sua musculação. No caso dessa academia, 1.665 clientes poderiam estar agendados em um determinado mês. E a gente praticou 1.381, ou seja, uma produtividade de agenda de 90,5%. Aí você vai perguntar assim, pô, Thiago, beleza, mas o que você considerou uma média boa e uma média ruim? O ideal é o seguinte, tudo que está acima de 70% é verde. De 50 a 70% de produtividade... De 50 a 70% de produtividade é amarelo e abaixo de 50% de produtividade é vermelho. Porque você imagina que você tem um professor que trabalha 3 horas na sua sala de musculação, pode agendar 6 pessoas, ele agenda 3. Tem alguma coisa errada. Outra coisa que eu gostava muito de fazer era relacionar a produtividade do professor com o montante total da minha academia. Então, no quesito participação, ou seja, daqueles 126 clientes, 72% representavam 57% da agenda dele. Mas quanto isso representava para o total? Esse professor representava 5,2% do total de produtividade da musculação. Aí você vira para mim e fala assim, pô, Thiago, mas aqui tem 102, 103% de agendamento. Como é que pode isso? A gente fazia o overbooking da agenda. Esses professores que tinham 102, 103% tinham uma representatividade de 9,3, 9,4% do total da musculação. Então, o meu professor, ele sabia o quanto ele representava para o negócio. E o mais legal de você poder representar a participação do professor dentro do contexto que ele está inserido é você pagar remuneração variável. Mas eu explico daqui a pouco porque isso é importante. Bom, feito aquele acompanhamento mensal, eu jogava isso numa planilha anual. Então eu tinha o resultado acumulado de cada professor nos diferentes meses do ano. Aqui a produtividade relativa da agenda, ou seja, do professor com o total. E aqui a produtividade absoluta, ou seja, dele com ele mesmo, aquilo que estava disponível e de fato aquilo que aconteceu. Aí você vai falar assim, pô, Thiago, mas isso é uma comparação injusta, porque o professor da horário da manhã não tem a mesma quantidade de clientes para atender no mesmo horário da tarde. De fato não, mas o que importa na verdade não é a quantidade de clientes disponível que ele tem para atender, e sim a razão cliente para o professor. A razão cliente para o professor me mostra quem pode estar ou não sobrecarregado. Vamos usar o exemplo daquele professor número 1. No mês de janeiro
fevereiro, ele teve uma razão de 11 clientes por professor atendendo em sala. Em fevereiro, 9,9, março, 11,53. A razão média de clientes por professor no ano de 2013 para esse cara aqui foi 10,57. Quando você relaciona a produtividade de um professor com a quantidade de cliente disponível para ele e a equipe atender, fica muito mais justo. A referência para essa planilha é a seguinte: abaixo de 8 clientes por professor, ruim. De 8 a 12, bom. Acima de 12, precisa contratar mais gente. A partir do momento que eu sei que existe uma razão cliente para o professor justa, não existe esse comparativo do horário da manhã com o horário da noite. Não, é tudo igual. Ou seja, a oferta consegue atender a demanda. Nenhum professor sai injustiçado. O mais legal dessa planilha é que você consegue comparar a performance com a produtividade. Então vamos usar o exemplo desse professor aqui. Na média, ao longo do ano, ele teve 10,57 clientes por professor no horário que ele trabalhava em sala para atender, para agendar, para fazer o que ele quisesse. Só que a produtividade média dele foi de 67,46%. Ou seja, com uma razão cliente para o professor ok, ele não conseguiu atingir um nível ótimo de agendamento. Vamos usar o exemplo do professor 7. Ele teve aqui 44,78 de produtividade da agenda. Ou seja, dos 6 agendamentos possíveis, ele estava agendando menos do que 3. Vamos ver qual é a razão cliente para o professor, para ver se justifica isso? A razão cliente para o professor desse cara aqui, no final das contas, estava dando 9,7. Ou seja, uma razão ótima e um agendamento ruim. Então não basta você olhar um indicador de forma isolada, você tem que comparar, eles precisam se falar. Outra coisa que eu gostava muito de fazer era medir o desempenho das minhas atividades coletivas. Nesse exemplo aqui, a gente está vendo o comportamento da sala de Indoor Cycle ao longo do ano. Porque é o seguinte, se eu tenho 30 bikes disponíveis para os meus clientes e ofereço 10 aulas de bike por dia nessa academia, eu disponibilizo 300 vagas por dia para essa atividade. Se o meu mês tem 20 dias úteis, eu ofereci 6.000 vagas para os meus clientes nessa modalidade. Então, se eu tenho a capacidade máxima, eu consigo comparar com a produtividade da sala. Nessa academia aqui, existiam 25 bikes disponíveis para cada aula. Então vamos dar uma olhada aqui no mês de julho. Cada linha dessa aqui representa uma aula ofertada. Pode ser com um professor igual ou professor diferente, não importa. O que importa é que é uma aula diferente da outra. Então no mês de julho, essa aula aqui teve a média de 8 presenças por aula. A meta era 11. Essa aula nesse mês trabalhou com a média de 32% de ocupação. Uma média muito ruim. Quando você lança todas as aulas de uma determinada atividade, você consegue mensurar a performance dessa sala. No mês de julho, por exemplo, a performance da atividade Indoor Cycle foi de 50% de ocupação. A minha sala trabalhou com 50% da capacidade máxima. Quando você faz isso mês a mês, você consegue verificar qual é a produtividade dessa sala no ano. No caso, 52%. E se eu tiver o mesmo professor para a mesma atividade, eu lanço ele de forma igual para eu entender qual é a melhor aula desse cara. Nesse caso aqui, a aula de 19:10 do professor 3 era a melhor dele. Então, além de você saber da produtividade da atividade, você consegue mensurar a produtividade de cada professor. Quando você tem a capacidade máxima de todas as salas da sua academia, você consegue mensurar se a sua oferta de aula está de acordo com a sua demanda. Bom, se eu tenho todas essas informações disponíveis para mim, eu consigo mensurar a performance total da minha atividade coletivas dentro da academia. E eu também consigo destrinchar a produtividade por horário das minhas atividades coletivas. Então você vê que em janeiro a gente teve 58% de ocupação de atividades coletivas, fevereiro 51%, março 56%, abril 57%. No ano de 2013 a gente atingiu 55% de ocupação média de todas as aulas coletivas. Esse aqui é o gráfico comparativo dos diferentes meses nos diferentes anos que eu fui gestor dessa academia. Você vai virar para mim e vai falar assim: Thiago, muito bacana, e o que você fazia com esses dados? Eu consolidava esses dados e lançava numa planilha chamada planilha Fitness, que era uma forma de você agrupar o comparativo da performance de musculação e coletivas dessa academia. E aqui eu também colocava o percentual que a minha equipe alcançava com relação aos agendamentos nos diferentes meses do ano durante os anos que eu fui gestor. Então você vê que a média de produtividade da minha agenda no ano de 2013 foi 69%. Bom, de posse da performance dos diferentes setores, eu podia comparar o que estava interferindo na renovação dos meus clientes. Então, falando de renovação, em janeiro de 2013, a gente renovou 84% dos contratos. Fevereiro também, março 87%, abril 87%. A nossa média no ano de 2013 foi 87% de renovação. Aqui o comportamento da curva de renovação dos meus clientes e aqui o comportamento das diferentes
atividades. Em azul, a quantidade média de clientes que frequentavam por dia a minha academia nas aulas de coletiva. Em vermelho, a quantidade média de clientes presentes por dia na musculação. Em roxo, a quantidade absoluta de agendamentos realizados por mês. E em verde, o somatório de clientes presentes na musculação e nas coletivas. Por que eu fiz esse comparativo? Porque eu queria entender o que de fato interferia na renovação dos meus clientes. E quando você faz o comparativo entre os indicadores, aquilo que você de fato mediu, e o comportamento de renovação dos seus clientes, dá para perceber que quando a musculação agenda mais, a minha academia renova mais. O comportamento entre a linha renovação e quantidade de agendamentos é muito similar. Quando uma desce, a outra desce. Quando uma sobe, a outra também sobe. De posse dessa informação, eu conseguiria estimular os meus professores a agendar mais clientes. Então, nada mais justo do que premiar as pessoas responsáveis pela renovação dos contratos dos clientes. E como é que eu fiz isso? A partir da participação de cada um na agenda, eu conseguia destinar um valor para eles. Então, vamos supor que eu consegui no meu orçamento destinar R$2.000 para premiar os professores da musculação. Desses R$2.000, 5,2% vão para esse professor número 1. Desses R$2.000 destinados para premiar os professores, 9,4% vão para o professor 9. Por quê? Porque esse cara teve a participação de 9,4%. Quanto maior a participação de cada professor no agendamento, mais ele vai receber. No final do mês, o cara tava ganhando R$200 a mais. Você vira e fala para mim, pô, Thiago, R$200 não vai fazer a menor diferença na vida do cara. E eu viro para você e digo o seguinte, mas não é o valor que importa, e sim que você tá dizendo pro cara que você tá do lado dele. Você quer premiar ele. Você reconhece o valor dele. Você premia o esforço do cara. Para finalizar, eu fazia isso também na avaliação física. Nessa coluna, o percentual de cada professor com relação ao agendamento, ou seja, do que eu oferecia, o quanto estava sendo usado para de fato agendar. E nessa coluna, a presença, ou seja, do que estava disponível, quanto de fato a gente utilizou. Vamos pegar o exemplo do professor 3. 82% da agenda desse cara sempre estava marcada e ele tinha 73% de presença. Um professor muito produtivo. No final das contas, você consegue entender o humor do setor da avaliação física. Eu tinha 81,5% de ocupação da minha agenda, mas praticava 57,5%. Muito bem, tropa, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje, hein? Eu espero que vocês tenham gostado. É lógico que cada academia tem a sua particularidade, mas eu quis trazer aqui pra você o sistema nervoso central da minha gestão. As ferramentas que eu utilizava na gestão dessa academia. A forma pela qual eu achava justo tratar as pessoas. Todas essas planilhas serviam de condição estratégica pro negócio. Com base nessas informações é que eu conseguia movimentar o professor pra aula tal, montar campanha de indicação de atividade coletiva, inserir estratégia de aumento de produtividade. O fato é o seguinte, você só consegue interferir no resultado do teu negócio a partir do momento que você conhece os números dele. Você só consegue gerir pessoas a partir do momento que você tem a produtividade dela. E dentro da educação física, a gente tem muito a usar isso aqui para acabar com o amadorismo da nossa profissão. E essa é uma filosofia que eu usava bastante na época de gestor. Não foi combinado, mas a TV apagou, o vídeo também se encerra por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez por você ter me assistido e até o próximo Dica Poderosa.